O que você faria se de repente sua vida estivesse por um fio e você tivesse a chance de ver tudo de uma nova perspectiva? Essa é a pergunta que ecoa na minha mente desde aquele dia fatídico. Meu nome é Anita, e minha história é uma jornada de descoberta, cura e transformação. Após entrar em coma durante a luta contra um linfoma em estágio 2B, eu tive uma experiência de quase morte que mudaria minha vida para sempre. Antes de continuarmos, por favor, nos conte aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo este relato. Aproveite para fortalecer o canal, deixando o seu gostei e se inscrevendo para não perder nenhum vídeo. Quando acordei, não era apenas meu corpo que estava em recuperação. Minha alma havia passado por um renascimento. Eu me vi flutuando acima do meu corpo, sentindo uma liberdade indescritível, como se todas as dores e limitações físicas tivessem desaparecido. Nesse estado, percebi que minha doença não era apenas um problema físico, mas o reflexo de questões emocionais e mentais que eu havia ignorado por muito tempo. A pressão de agradar os outros e a constante negação das minhas próprias necessidades me levaram a esse ponto crítico. Enquanto eu lutava contra o câncer, também lutava contra a minha própria identidade. Sentia que estava vivendo uma vida que não era minha, sacrificando minha felicidade por causa das expectativas alheias. Após a minha experiência, percebi que a cura começa com o amor próprio. Essa revelação se tornou o pilar da minha nova vida. Eu passei a entender que, para curar, eu precisava priorizar a mim mesma, a minha essência. E essa é uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com o mundo. Ao retornar ao meu corpo, uma energia renovada tomou conta de mim. A vida nunca mais seria a mesma. Comecei a ver as coisas de maneira diferente. A vida não era mais apenas sobre conquistas físicas. Era sobre a realização espiritual e a conexão com o eu interior. Essa nova perspectiva me levou a escrever um livro, uma ferramenta que eu espero que ajude outras pessoas a encontrarem significado em suas próprias lutas. No entanto, a jornada não foi fácil. Eu enfrentei ceticismo e desafios que testaram minha determinação. As interações com aqueles ao meu redor, incluindo amigos e familiares, foram carregadas de tensão, à medida que eu tentava compartilhar minha nova visão de vida. Alguns estavam abertos para ouvir, enquanto outros resistiam à ideia de que o amor próprio poderia ser a chave para a cura. Mas eu estava determinada a continuar, não apenas por mim, mas por todos que se sentiam perdidos e sem esperança. A vida que eu conhecia estava cheia de inseguranças e traumas. Mas com cada passo que eu dava em direção ao amor próprio e à autenticidade, eu sentia que estava criando um novo caminho. Essa história é sobre a busca por significado, sobre como enfrentar desafios e sobre a força que encontramos dentro de nós mesmos quando nos permitimos ser verdadeiros. E, acima de tudo, é um lembrete poderoso de que todos nós temos a capacidade de nos curar e de redescobrir nossa essência. Quando acordei do coma, o mundo parecia diferente. A luz que entrava pela janela do hospital era mais intensa, as cores mais vibrantes. Mas essa nova perspectiva não me poupou das dificuldades que estavam por vir. A primeira coisa que fiz foi olhar para o meu corpo, frágil e debilitado, e sentir um misto de gratidão e medo. A batalha contra o câncer não havia terminado. Eu ainda estava no meio dela. Com o tempo, fui liberada do hospital e voltei para casa. O que eu não esperava era que a verdadeira luta começaria agora. A pressão para voltar à normalidade era esmagadora. Meus amigos e familiares me receberam com abraços calorosos, mas logo percebi que havia uma expectativa silenciosa. Eu deveria ser a mesma Anita de antes, a que sempre estava disposta a me agradar e atender às necessidades dos outros. Mas eu não era mais aquela pessoa. Minha melhor amiga, Clara, sempre foi uma grande apoiadora. Ela estava ao meu lado durante a doença e parecia entender minha transformação. No entanto, com o passar dos dias, a pressão de voltar a ser a velha Anita começou a criar fissuras em nossa amizade. Clara não conseguia compreender por que eu estava tão focada em mim mesma. "Você precisa se distrair, sair um pouco e esquecer tudo isso", ela dizia, enquanto eu tentava explicar que eu precisava do tempo para me reconectar comigo mesma. O olhar dela, que antes era de carinho, começou a se tornar de preocupação. Eu a via lutar internamente entre querer me ajudar e não entender o que eu estava passando.
A cada vez que eu tentava expressar meu desejo de ser autêntica e de priorizar meu bem-estar, sentia que gerava uma nova tensão. Era como se eu estivesse falando uma língua diferente. O conflito interno que senti me deixava angustiada. Eu queria que Clara visse que minha busca por amor próprio não era um ato egoísta, mas uma necessidade vital. Mas em vez disso, eu sentia que a distância entre nós estava aumentando. Outra pessoa que teve um impacto significativo em minha vida foi meu irmão, Lucas. Ele sempre foi o protetor da família, mas também tinha suas próprias lutas. Quando eu estava doente, ele se dedicou completamente a cuidar de mim. Mas agora, ao me ver me afastando do que ele considerava normal, ele se mostrava frustrado. Anita, você precisa parar de se concentrar apenas em si mesma. Estamos todos preocupados com você. E se você não voltar a ser a mesma, o que acontecerá com você e com nossa família? Ele disse, a preocupação evidente em sua voz. Essas palavras me atingiram como uma flecha. O que eu realmente estava fazendo? Estaria sendo egoísta? A dúvida começou a se instalar em minha mente. Será que eu estava errada ao buscar esse novo eu? Cada vez que um deles expressava sua preocupação, um novo obstáculo surgia em meu caminho. Era como se eu estivesse escalando uma montanha íngreme, e a cada passo que eu dava em direção ao amor próprio, algo me puxava de volta. Enquanto tentava lidar com a pressão externa, também enfrentava meus próprios fantasmas. O medo de não ser aceita, de ser vista como uma estranha por aqueles que amava, me deixava vulnerável. As noites eram longas, e eu frequentemente acordava em pânico, questionando se estava fazendo a coisa certa. A ideia de fracassar novamente me aterrorizava. E se todo esse esforço em me reinventar não levasse a lugar algum? E se, ao tentar me encontrar, eu acabasse perdendo as pessoas que mais importavam para mim? Esses pensamentos me cercavam, mas ao mesmo tempo havia uma voz interior que me dizia para continuar. Era essa voz que havia me guiado durante a doença e que agora, mesmo em meio à confusão, insistia em ser ouvida. A luta pela autenticidade era uma batalha que eu precisava enfrentar, não apenas por mim, mas por todos que se sentiam perdidos em suas próprias vidas. A jornada de redescoberta que eu tinha pela frente prometia ser repleta de desafios. Seria uma caminhada lenta e dolorosa, mas eu sabia que precisava seguir em frente. A cada passo, eu esperava que as feridas se curassem, não apenas em mim, mas também nas relações que estavam sendo testadas. Estava disposta a enfrentar a dor, a insegurança e o medo, pois sabia que era nessa luta que encontraria minha verdadeira força. O tempo passou, mas a pressão não diminuiu. A cada dia que se seguia, eu sentia que o peso das expectativas crescia sobre os meus ombros. Era como se eu estivesse em uma dança estranha, tentando me mover com graça, enquanto as pessoas ao meu redor esperavam que eu seguisse o ritmo que não era mais o meu. Clara, com suas insistências em me tirar para sair, e Lucas, que não parava de me lembrar de como eu precisava recuperar minha antiga essência, pareciam não entender que a nova Anita estava apenas começando a emergir. Um dia, durante uma reunião familiar, a situação chegou ao ponto de ebulição. Todos estavam lá, rindo, conversando, tentando manter a normalidade. Mas no fundo, eu estava lutando contra uma tempestade interna. Quando alguém comentou sobre um evento que eu costumava amar, uma onda de tristeza me invadiu. Eu olhei para Lucas, que estava animado, e percebi que ele não via a profundidade do meu desconforto. Anita, você vai se juntar a nós, certo? É importante, ele disse com um sorriso no rosto. Aquela simples frase me atingiu como um soco. Importante para quem? Eu gritei, antes de perceber o que estava fazendo. O silêncio na sala foi ensurdecedor. O olhar atônito de todos me fez sentir ainda mais exposta. Eu não posso, murmurei, enquanto a emoção começava a escorregar pelos meus olhos. O que eu realmente estava dizendo era que eu não podia ser a mesma Anita, a que sempre se sacrificava para agradar a todos. A partir desse momento, a relação com minha família se tornou tensa. Eu vi a decepção nos olhos de Lucas e a confusão em Clara. O que eu esperava que fosse um momento de compreensão se transformou em um abismo de distância. O que deveria ser um encontro de amor e apoio virou um campo de batalha, onde eu lutava não só contra o câncer, mas contra as expectativas que pesavam sobre mim. Os dias seguintes foram um turbilhão. As noites eram preenchidas com insônia
e os dias com um vazio que parecia se aprofundar. Eu me sentia como um fantasma, flutuando entre o que eu era e o que esperavam que eu fosse. A dor física que eu já conhecia se juntou a essa nova dor emocional. Eu comecei a ter crises de ansiedade, e a ideia de sair de casa tornou-se aterrorizante. O mundo lá fora parecia um lugar hostil. Clara, percebendo minha agonia, tentou me ajudar de maneiras que, para ela, pareciam solidárias. Ela começou a me empurrar para eventos sociais, como reuniões de amigos e festas. Você precisa se socializar, Anita. Isso vai te ajudar. Ela insistia. Mas cada vez que eu estava em um desses lugares, a sensação de estar fora de lugar se tornava insuportável. Olhares curiosos, risadas que não me incluíam, tudo me deixava mais ansiosa. Eu queria gritar que não era a mesma, que estava em um processo de transformação e que precisava de espaço para isso. Naquele ponto, eu percebi que estava me afastando de todos, não por querer, mas pela necessidade de me proteger. As conversas com Clara começaram a se tornar mais raras. Eu não conseguia mais encontrar as palavras certas para explicar o que estava passando. Era como se estivéssemos falando idiomas diferentes. O que ela via como recuperação, eu via como um fardo. No entanto, em meio a esse caos emocional, encontrei um grupo de apoio online. Lá, conheci pessoas que passaram por experiências semelhantes. Conversar com elas me trouxe um alívio inesperado. Eu não estava sozinha. Através de trocas de mensagens, percebi que a busca pela autenticidade era uma jornada comum e que cada um lidava com suas próprias montanhas para escalar. A cada nova interação, eu sentia um vislumbre de esperança. As histórias de superação e resiliência me inspiravam a continuar. Um dia, uma mulher compartilhou sua experiência sobre como, após a doença, ela se afastou de amigos que não a apoiavam e se concentrou em cultivar novas relações que refletiam seu verdadeiro eu. Aquela ideia ressoou em mim. Eu precisava tomar decisões difíceis, mesmo que isso significasse abrir mão de algumas conexões. Conforme eu ia me conectando mais com esse novo grupo, percebi que estava lentamente reclamando o controle da minha vida. Comecei a entender que a transformação que eu buscava não era egoísmo, mas uma necessidade vital. E mesmo que isso significasse enfrentar a dor de desiludir algumas pessoas, eu estava disposta a fazer o que fosse necessário para encontrar a paz interior. A tensão emocional aumentava, mas agora eu tinha uma nova perspectiva. Eu não sabia como seria o amanhã, mas a luta pela autenticidade parecia mais clara. A escolha de continuar essa jornada, mesmo diante das dificuldades, se tornava mais forte a cada dia. Porque, no fundo, eu sabia que essa era a única maneira de finalmente me encontrar. A luz do sol entrava pela janela do meu quarto, mas eu não conseguia sentir seu calor. Estava deitada na cama, os lençóis amassados ao meu redor, enquanto a vontade de levantar parecia uma montanha intransponível. No fundo, sabia que precisava enfrentar a realidade, mas a ideia de sair me deixava paralisada. Foi então que recebi uma mensagem inesperada de Clara. Anita, preciso falar com você. É urgente. O coração disparou. Lembrei da última vez que nos falamos, daquela discussão que nos afastou. Decidi ignorar a mensagem por um tempo, mas a insistência dela me fez sentir uma pontada de culpa. Então, respirei fundo e respondi. O que aconteceu? O retorno foi rápido. Você não vai acreditar. O Lucas teve um acidente de carro. Essas palavras me cortaram como uma faca. Uma onda de pânico tomou conta de mim. Eu não tinha certeza do que isso significava, mas sabia que precisava ir ao hospital. Enquanto dirigia, a estrada parecia se estender infinitamente. Cada carro que passava parecia me lembrar da fragilidade da vida. Eu estava tão focada em Lucas e no que poderia ter acontecido que me esqueci de tudo o que estava me consumindo. Ao chegar ao hospital, o cheiro de desinfetante e a luz fria das lâmpadas me envolveu. Clara estava na sala de espera, com os olhos inchados de chorar. O olhar dela me fez sentir um nó na garganta. Ele está estável, mas ainda em observação. A voz dela tremia. Ele se machucou, mas os médicos disseram que vai ficar tudo bem. Eu respirei aliviada, mas a preocupação ainda martelava em minha mente. Sentamos em silêncio, cercadas por outras famílias que aguardavam ansiosamente por notícias. O tempo parecia parado.
Após algumas horas, um médico apareceu e nos informou que Lucas havia fraturado a clavícula, mas nada mais grave. A sensação de alívio foi quase palpável. Mas enquanto conversávamos, percebi que a dor que eu sentia não era apenas por ele, mas pela distância que havia se formado entre nós. Olhei para Clara, que me fitava com uma expressão de expectativa. Anita, por que você não tem vindo mais? A pergunta dela foi como uma flecha. Eu não sabia como responder. A verdade era que eu estava em um processo de reclusão, lutando contra meus próprios demônios. O que eu queria dizer era que estava tentando me encontrar, mas a resposta que saiu foi: eu só não estou bem. Esse não estou bem ressoou em mim, ecoando em todas as minhas inseguranças. Naquele momento, percebi que a vida que eu estava levando não era apenas sobre mim. Era sobre todos que se importavam comigo. O olhar de Clara e o sorriso cansado de Lucas me fizeram ver que eu não podia continuar me afastando. A força deles, mesmo em meio à dor, iluminou um caminho que eu havia ignorado. Aquele acidente foi um divisor de águas. Ele me forçou a confrontar minhas falhas. Eu havia me isolado em um casulo, acreditando que estava protegendo a mim mesma, mas na verdade estava machucando aqueles que mais se preocupavam. O peso das expectativas que eu sentia agora parecia pequeno perto do amor e da amizade que me cercavam. Comecei a reconsiderar minhas escolhas. A vida era curta e preciosa, e eu não queria perder mais tempo me escondendo. Nos dias seguintes, enquanto Lucas se recuperava, eu me encontrei ao seu lado mais do que nunca. Nós conversamos sobre tudo, desde suas experiências no hospital até as minhas lutas pessoais. Eu compartilhei meus medos e inseguranças, e percebi que ele também tinha seus próprios desafios. Aquela conexão renovada me fez sentir que não estava sozinha. Clara, percebendo a mudança, começou a me convidar para pequenas saídas, e ao invés de recusar, eu aceitei. Cada passo fora de casa se tornou uma pequena vitória. Eu não estava apenas saindo, estava me permitindo viver novamente. As conversas com o grupo de apoio online continuaram, mas agora eu tinha um suporte físico ao meu redor. Lucas e Clara se tornaram meus pilares, e juntos, nós enfrentamos os desafios da vida. A revelação de que eu não estava sozinha me trouxe uma nova perspectiva. Eu não precisava ser perfeita ou atender às expectativas dos outros. O que realmente importava era ser verdadeira comigo mesma e com aqueles que amava. Aprendi que a vulnerabilidade era uma força, não uma fraqueza. Era um convite à autenticidade. Uma oportunidade de reescrever minha história, não como a Anita que todos esperavam, mas como a Anita que realmente sou. Assim, ao lado de Lucas e Clara, eu decidi que a jornada de autodescoberta não era um fardo, mas uma aventura. E essa nova aventura estava apenas começando. A recuperação de Lucas trouxe uma nova dinâmica para a minha vida. Eu nunca pensei que um acidente pudesse ser o gatilho para tantas mudanças, mas aqui estava eu, tentando me reconectar com o mundo. Nos dias seguintes ao acidente, a rotina na casa de Lucas e Clara se transformou. Eu passei a frequentar a casa deles quase todos os dias, ajudando com as tarefas simples enquanto ele se recuperava. Era um alívio ver que, apesar da dor, Lucas estava disposto a rir e brincar, mesmo com seu braço imobilizado. Certa tarde, enquanto preparávamos um lanche, Lucas me olhou com uma expressão séria. Anita, você realmente está se esforçando mais para estar aqui. O que mudou? Eu hesitei, o peso da pergunta me fazendo pensar em tudo o que havia passado. Eu queria ser honesta. Sabe, Lucas, eu percebi que me isolar só me fez sentir pior. Eu não queria mais me afastar de vocês. A vida é muito curta para isso. Ele sorriu, e aquele sorriso me fez sentir que estava no caminho certo. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de insegurança pairava sobre mim. E se eu falhasse novamente? E se, ao tentar me abrir, eu acabasse machucando as pessoas que amava? Essas perguntas me perseguiam, mas a presença constante de Clara e Lucas me ajudou a enfrentar esses medos. Com o passar dos dias, percebi que, embora eu estivesse cercada por amor e apoio, ainda havia momentos em que a ansiedade me dominava. Em certas noites, quando a casa estava em silêncio, eu sentia a solidão voltar, como uma velha amiga indesejada. Eu me deitava na cama, perdida em pensamentos, lembrando das vezes que havia evitado sair, das oportunidades perdidas.
Isso me fazia sentir um aperto no peito, e eu desejava poder desligar essas emoções como um interruptor. Numa dessas noites, recebi uma mensagem de Clara. Oi, Anita, que tal irmos a um café amanhã? Precisamos de um tempo só, nós duas. Aquela mensagem me fez hesitar. A ideia de sair de casa era assustadora, mas ao mesmo tempo, eu sabia que precisava enfrentar isso. Respondi. Claro, estou dentro. No dia seguinte, ao me arrumar, cada peça de roupa que escolhi parecia um desafio. A ansiedade crescia dentro de mim, mas eu não queria deixar isso me dominar. Lembrei-me das palavras de Lucas sobre como ele se sentia ao enfrentar seu acidente. Respirei fundo e fui. O café estava cheio de pessoas conversando, rindo e aproveitando a vida. Assim que vi Clara, meu coração se acalmou um pouco. Sentamo-nos em uma mesinha no canto e logo começamos a conversar. Sabe, eu realmente sinto falta de como era nossa amizade antes, Clara disse, olhando nos meus olhos. Eu quero que possamos voltar a ser como antes, mas entendo que você está passando por um momento difícil. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Eu queria ser a mesma amiga que sempre fui, mas a luta interna era exaustiva. Clara, eu estou tentando, mas às vezes eu me sinto perdida. Eu não sabia como lidar com tudo isso, confessei. Ela segurou minha mão e isso me trouxe uma sensação de alívio. Você não precisa se sentir sozinha. Estou aqui para você, não importa o que aconteça. Aquela conversa foi como um bálsamo para a minha alma. Eu percebi que havia uma rede de apoio ao meu redor e que eu não precisava carregar o peso da recuperação sozinha. Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade que eu estava mostrando me deixava inquieta. Era um novo tipo de medo que eu precisava enfrentar. O medo de ser vista, de ser compreendida em minha totalidade. Mas no fundo, havia uma força crescente que me dizia que era isso que eu precisava fazer. Nos dias que se seguiram, eu continuei a me esforçar para sair da minha zona de conforto. Fui ao parque, fiz caminhadas e até me inscrevi em uma aula de pintura. Esses pequenos passos se tornaram vitórias. Cada vez que eu me permitia sair, algo dentro de mim se iluminava. Eu me sentia mais viva, mais conectada ao mundo, e isso me fazia querer mais. Contudo, novos desafios surgiram. A ansiedade ainda aparecia quando eu menos esperava. Em algumas situações, eu me sentia paralisada, como se quisesse voltar para o casulo que havia construído. Uma noite, durante uma conversa com Lucas, eu compartilhei isso. Às vezes, sinto que estou andando 2 passos para frente e 1 para trás. É frustrante, disse a ele. Lucas assentiu, entendendo o que eu sentia. É normal, Anita. Cada um tem seu próprio ritmo. O importante é que você esteja tentando. Não se cobre tanto. É um processo. Suas palavras foram como um lembrete de que a jornada de autodescoberta não era uma linha reta, mas sim uma série de altos e baixos. A partir daquele dia, eu decidi ser mais gentil comigo mesma. Eu ainda enfrentaria dias difíceis, mas agora eu sabia que não estava sozinha. Cada pequena vitória contava. E eu estava determinada a continuar caminhando nesse novo caminho, com Clara e Lucas ao meu lado. A vida, com todas as suas incertezas, estava se revelando como uma bela aventura. A recuperação de Lucas trouxe uma nova dinâmica para a minha vida. Eu nunca pensei que um acidente pudesse ser o gatilho para tantas mudanças, mas aqui estava eu, tentando me reconectar com o mundo. Nos dias seguintes ao acidente, a rotina na casa de Lucas e Clara se transformou. Eu passei a frequentar a casa deles quase todos os dias, ajudando com as tarefas simples enquanto ele se recuperava. Era um alívio ver que, apesar da dor, Lucas estava disposto a rir e brincar, mesmo com seu braço imobilizado. Certa tarde, enquanto preparávamos um lanche, Lucas me olhou com uma expressão séria. Anita, você realmente está se esforçando mais para estar aqui. O que mudou? Eu hesitei, o peso da pergunta me fazendo pensar em tudo o que havia passado. Eu queria ser honesta. Sabe, Lucas, eu percebi que me isolar só me fez sentir pior. Eu não queria mais me afastar de vocês. A vida é muito curta para isso. Ele sorriu, e aquele sorriso me fez sentir que estava no caminho certo. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de insegurança pairava sobre mim.
E se eu falhasse novamente? E se ao tentar me abrir, eu acabasse machucando as pessoas que amava? Essas perguntas me perseguiam, mas a presença constante de Clara e Lucas me ajudou a enfrentar esses medos. Com o passar dos dias, percebi que, embora eu estivesse cercada por amor e apoio, ainda havia momentos em que a ansiedade me dominava. Em certas noites, quando a casa estava em silêncio, eu sentia a solidão voltar, como uma velha amiga indesejada. Eu me deitava na cama, perdida em pensamentos, lembrando das vezes que havia evitado sair, das oportunidades perdidas. Isso me fazia sentir um aperto no peito, e eu desejava poder desligar essas emoções como um interruptor. Numa dessas noites, recebi uma mensagem de Clara. Oi, Anita. Que tal irmos a um café amanhã? Precisamos de um tempo só nós duas. Aquela mensagem me fez hesitar. A ideia de sair de casa era assustadora, mas ao mesmo tempo, eu sabia que precisava enfrentar isso. Respondi, claro, estou dentro. No dia seguinte, ao me arrumar, cada peça de roupa que escolhi parecia um desafio. A ansiedade crescia dentro de mim, mas eu não queria deixar isso me dominar. Lembrei-me das palavras de Lucas, sobre como ele se sentia ao enfrentar seu acidente. Respirei fundo e fui. O café estava cheio de pessoas conversando, rindo e aproveitando a vida. Assim que vi Clara, meu coração se acalmou um pouco. Sentamo-nos em uma mesinha no canto e logo começamos a conversar. Sabe, eu realmente sinto falta de como era nossa amizade antes, Clara disse, olhando nos meus olhos. Eu quero que possamos voltar a ser como antes, mas entendo que você está passando por um momento difícil. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Eu queria ser a mesma amiga que sempre fui, mas a luta interna era exaustiva. Clara, eu estou tentando, mas às vezes eu me sinto perdida. Eu não sabia como lidar com tudo isso, confessei. Ela segurou minha mão e isso me trouxe uma sensação de alívio. Você não precisa se sentir sozinha. Estou aqui para você, não importa o que aconteça. Aquela conversa foi como um bálsamo para a minha alma. Eu percebi que havia uma rede de apoio ao meu redor e que eu não precisava carregar o peso da recuperação sozinha. Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade que eu estava mostrando me deixava inquieta. Era um novo tipo de medo que eu precisava enfrentar, o medo de ser vista, de ser compreendida em minha totalidade. Mas no fundo, havia uma força crescente que me dizia que era isso que eu precisava fazer. Nos dias que se seguiram, eu continuei a me esforçar para sair da minha zona de conforto. Fui ao parque, fiz caminhadas e até me inscrevi em uma aula de pintura. Esses pequenos passos se tornaram vitórias. Cada vez que eu me permitia sair, algo dentro de mim se iluminava. Eu me sentia mais viva, mais conectada ao mundo, e isso me fazia querer mais. Contudo, novos desafios surgiram. A ansiedade ainda aparecia quando eu menos esperava. Em algumas situações, eu me sentia paralisada, como se quisesse voltar para o casulo que havia construído. Uma noite, durante uma conversa com Lucas, eu compartilhei isso. Às vezes, sinto que estou andando 2 passos para frente e 1 para trás. É frustrante, disse a ele. Lucas assentiu, entendendo o que eu sentia. É normal, Anita. Cada um tem seu próprio ritmo. O importante é que você esteja tentando. Não se cobre tanto. É um processo. Suas palavras foram como um lembrete de que a jornada de autodescoberta não era uma linha reta, mas sim uma série de altos e baixos. A partir daquele dia, eu decidi ser mais gentil comigo mesma. Eu ainda enfrentaria dias difíceis, mas agora eu sabia que não estava sozinha. Cada pequena vitória contava, e eu estava determinada a continuar caminhando nesse novo caminho, com Clara e Lucas ao meu lado. A vida, com todas as suas incertezas, estava se revelando como uma bela aventura. Eu percebia que o verdadeiro sucesso não estava apenas em conquistar novos objetivos, mas em aprender a me amar e aceitar, mesmo nas minhas imperfeições. E assim, cada dia era uma nova oportunidade de crescimento. Os dias que seguiram minha conversa com Clara foram repletos de altos e baixos. Eu me sentia mais viva, mas a ansiedade ainda sussurrava em meu ouvido, especialmente quando me via diante de novas situações. Um dia, enquanto caminhava no parque, vi um grupo de pessoas praticando yoga. A ideia de me juntar a eles me intimidou, mas uma parte de mim queria experimentar.
Lembrei de como Lucas havia enfrentado seu acidente com coragem e me senti inspirada. Respirei fundo e tomei a decisão de me aproximar. No entanto, ao me inscrever para a aula, uma onda de insegurança me atingiu. O que eu estava fazendo? Eu não pertencia àquele lugar. A ideia de estar exposta, de falhar na frente de estranhos, me paralisou. No fundo, eu queria correr e me esconder, mas a lembrança do apoio de Clara e Lucas me manteve firme. Eu precisava enfrentar esse desafio. Assim que a aula começou, minha mente estava agitada, mas eu tentei focar na respiração, seguir os movimentos e me deixar levar. Foi durante uma postura que eu realmente enfrentei meu maior medo. Ao tentar me equilibrar, perdi o controle e caí. O riso nervoso dos outros alunos ecoou ao meu redor, e a vergonha tomou conta de mim. Eu queria me encolher no chão e desaparecer, mas em vez disso, senti uma mão gentil me ajudar a levantar. Era a instrutora que sorriu e disse: "Todos nós caímos, faz parte do processo. O importante é levantar e tentar novamente." As palavras dela ressoaram dentro de mim. Eu percebi que aquela queda não era apenas física, mas uma metáfora poderosa para minha vida. Eu havia caído tantas vezes, me isolando, deixando a ansiedade me dominar. Mas agora eu tinha a chance de me reerguer. A vida tinha suas quedas, mas também tinha suas lições. A partir daquele momento, decidi que não deixaria o medo me dominar. Nos dias seguintes, voltei ao parque para mais aulas de yoga. Cada vez que eu caía, me levantava com mais determinação. A prática se tornou um reflexo de minha jornada emocional. Cada erro era uma oportunidade de aprendizado. E lentamente, percebi que estava me tornando mais forte. A ansiedade ainda aparecia, mas agora eu tinha ferramentas para lidar com ela. Eu não precisava ser perfeita, eu só precisava ser eu mesma. Certa tarde, enquanto praticava em casa, Clara apareceu. Ela me viu em meio a uma postura complicada e riu. "Você está ótima, Anita. Olha só como você se superou." Naquele momento, eu percebi que minha jornada não era apenas sobre mim. Clara estava ali, testemunhando minha transformação, e isso me fez sentir um calor no coração. A amizade que havíamos reconstruído estava se solidificando, e isso era precioso. No entanto, ainda havia um desafio que eu não tinha enfrentado. A conversa com Lucas sobre como me sentia em relação a tudo isso. Ele havia sido uma parte tão importante do meu processo de recuperação, e eu precisava ser honesta sobre o que estava acontecendo dentro de mim. Um dia, enquanto estávamos sentados na varanda, eu finalmente reuni coragem. "Lucas, eu queria falar sobre algo que tem me incomodado. Eu tenho lutado com a ansiedade e às vezes sinto que estou decepcionando você e Clara por não ser mais forte." Ele me olhou com atenção, e eu notei a compreensão em seu olhar. "Anita, você nunca me decepcionou. Todos nós temos nossas batalhas. O que importa é que você está tentando, e isso é mais do que suficiente." Suas palavras me tocaram profundamente. Eu percebi que a pressão que eu estava colocando sobre mim mesma era desnecessária. Eu não precisava ser perfeita, apenas precisava continuar tentando. Aquela conversa foi um divisor de águas. Eu me senti leve, como se uma carga tivesse sido tirada de minhas costas. Eu estava finalmente aceitando minhas imperfeições, e isso me trouxe uma paz interior que eu nunca tinha sentido antes. A partir daquele dia, decidi que a jornada de autodescoberta continuaria, mas agora com um novo propósito: a aceitação. Eu me lembrei de cada queda que tive, de cada dia em que lutei contra a ansiedade e de cada passo que dei para me reconectar com Clara e Lucas. A vida não era sobre evitar os erros, mas sobre aprender com eles e crescer. E ao olhar para o futuro, percebi que a verdadeira força vinha de dentro, da disposição de me levantar após cada queda. Com Clara e Lucas ao meu lado, o mundo parecia mais brilhante. Eu não estava mais sozinha. Cada dia era uma nova oportunidade de ser eu mesma, de viver plenamente e de amar as pessoas ao meu redor. E assim, com um coração cheio de gratidão, eu sabia que estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir, com coragem e amor. Depois daquela conversa sincera com Lucas, eu me sentia leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado de mim. A aceitação das minhas imperfeições me trouxe uma nova perspectiva sobre a vida. Eu não precisava ser perfeita, apenas precisava ser eu mesma.
E essa liberdade me permitiu explorar novas possibilidades. Nos dias que se seguiram, continuei a praticar yoga, mas agora com um espírito diferente. Não se tratava apenas de aprender as posturas. Era sobre me conectar com meu corpo e mente, sobre entender que cada movimento era uma expressão de quem eu era. Comecei a perceber que não estava sozinha nessa jornada. Clara e Lucas estavam sempre ali, prontos para me apoiar, e isso me deu forças para enfrentar a ansiedade. Certa manhã, depois da aula de yoga, Clara me convidou para um café. Enquanto tomávamos nosso café, ela comentou sobre como eu havia mudado. Você parece mais confiante, Anita. É maravilhoso ver essa transformação em você. Eu sorri, reconhecendo que as palavras dela eram verdadeiras. A prática de yoga havia me ajudado a me reconectar comigo mesma, a aceitar minhas fraquezas e a celebrar minhas vitórias, por menores que fossem. Eu realmente sinto que estou começando a me conhecer melhor, respondi. Antes eu estava tão presa ao medo que não conseguia ver a beleza da jornada. Agora eu vejo que cada queda é uma oportunidade de aprender. Clara balançou a cabeça, concordando. E isso é importante. Lembre-se de que estamos todas em diferentes etapas de nossas vidas. O que importa é o que fazemos com isso. As palavras de Clara ressoaram em mim. Eu percebi que cada um tem seu próprio caminho e que a comparação nunca foi útil. Estar presente na minha própria vida e aceitar as minhas lutas era, de fato, o que me tornava mais forte. Lucas, por outro lado, começou a se abrir mais também. Em nossas conversas, ele compartilhava suas dúvidas e medos, e eu percebia que ele também lutava com suas inseguranças, mesmo sendo um exemplo de coragem. Isso me fez entender que todos têm suas batalhas internas. Anita, ele disse em uma conversa tranquila na varanda um dia, você me faz ver que não estou sozinho nessa. Sua força me inspira a enfrentar meus desafios. Fiquei tocada com suas palavras. Era incrível como a nossa amizade se tornava mais profunda, à medida que nos apoiávamos mutuamente. Em vez de nos isolarmos em nossas lutas, estávamos juntos, compartilhando nossas vulnerabilidades. Isso trouxe um novo significado à nossa relação. Com o passar do tempo, percebi que a ansiedade ainda aparecia, mas agora eu tinha ferramentas para lidar com ela. Praticar a respiração, meditar e até mesmo conversar com Clara e Lucas me ajudava a encontrar um equilíbrio. Eu não precisava me afastar das pessoas. Pelo contrário, quanto mais me abria, mais conectada me sentia. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme juntos, Clara se voltou para mim e disse: Você sabe, Anita, você é uma inspiração. Quando você começou a praticar yoga, eu também pensei em tentar. E agora estou amando isso. Eu sorri, sentindo um calor no peito. Era maravilhoso saber que minha jornada tinha impactado alguém de forma tão positiva. Naquele momento, percebi que a transformação não era apenas minha. Ela estava se espalhando ao meu redor. Clara estava se reconectando consigo mesma, assim como eu. Lucas também parecia mais leve, como se sua carga tivesse diminuído. É incrível como nossas experiências podem influenciar as pessoas ao nosso redor, criando uma rede de apoio e amor. Finalmente, ao refletir sobre tudo o que vivi, compreendi que a vida é um constante aprendizado. Cada dia traz novos desafios e oportunidades. Eu não estava mais prisioneira do medo. Eu estava abraçando a incerteza e celebrando minha jornada. Com Clara e Lucas ao meu lado, eu me sentia pronta para enfrentar qualquer coisa que a vida me apresentasse. Eu sabia que haveriam dias difíceis, mas agora eu tinha a confiança de que poderia lidar com eles. E, acima de tudo, eu tinha pessoas que me amavam e me apoiavam. A vida era um presente, e a partir daquele momento, eu me comprometi a vivê-la plenamente, com coragem e amor. Aquela jornada de autodescoberta e aceitação havia me transformado de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Olhando para trás, percebo o quanto a prática de yoga, as conversas sinceras com Clara e Lucas e a coragem de enfrentar meus medos me ajudaram a crescer. Eu não era mais a mesma Anita que se deixava dominar pela ansiedade. Eu havia me tornado alguém que abraçava a vida com todas as suas imperfeições. Cada dia se tornou uma nova oportunidade para aprender e evoluir. Eu me lembrava das minhas quedas, mas em vez de me sentir derrotada, eu as via como trampolins para algo maior. Cada falha era uma lição,
E cada vitória, por menor que fosse, merecia ser celebrada. Eu aprendi a valorizar cada momento, a encontrar beleza nas pequenas coisas e a cultivar gratidão. Essa nova perspectiva não só me trouxe uma sensação de paz interior, mas também uma nova forma de me relacionar com os outros. Clara e Lucas se tornaram pilares fundamentais na minha vida. Nossa amizade floresceu e juntos criamos um espaço seguro onde podíamos compartilhar nossos medos e conquistas. Eu percebia que a força que eu via neles também existia em mim. A transformação que experimentei não foi apenas pessoal, ela reverberou em nossas vidas. Clara começou a se dedicar mais ao yoga e Lucas se abriu sobre suas ambições. Nós nos encorajávamos mutuamente, criando um ciclo de apoio que nos fortalecia ainda mais. A cada dia, a ansiedade que antes parecia uma sombra constante começou a se dissipar. Eu aprendi a respirar, a meditar e, principalmente, a me conectar com o presente. As ferramentas que adquiri me permitiram lidar melhor com os desafios diários. A sensação de estar no controle da minha vida era libertadora. Eu percebia que não estava sozinha nessa jornada. Clara e Lucas estavam ao meu lado, e juntos formávamos um time forte e solidário. Enquanto refletia sobre tudo isso, compreendi que o verdadeiro sucesso não era a ausência de dificuldades, mas a capacidade de enfrentá-las com coragem e amor. Eu havia aprendido a me amar, a aceitar minhas falhas e a celebrar minhas conquistas. E mais importante, descobri que a verdadeira riqueza estava nas relações que construí e nas experiências que vivi. Naquela noite, ao olhar para as estrelas com meus amigos, percebi que a vida é feita de ciclos. É natural ter altos e baixos, mas o que realmente importa é como escolhemos navegar por essas marés. A amizade, o amor e a aceitação são as âncoras que nos mantêm firmes, mesmo nas tempestades. Agora, convido você a refletir sobre a sua própria jornada. Quais são os desafios que você enfrenta? Como você pode se conectar mais profundamente com as pessoas ao seu redor? Compartilhe suas experiências nos comentários. Juntos, podemos criar um espaço de apoio e inspiração. Lembre-se, cada passo que damos em direção à aceitação e ao amor próprio é um passo em direção à felicidade. Curtir e se inscrever em nosso canal nos ajuda a trazer mais histórias que tocam o coração e inspiram mudanças. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa comunidade. Vamos juntos celebrar a vida e todas as suas maravilhas.